GCFM Desporto. Bem-vindos a mais uma emissão do Viana Cidade do Desporto, como sempre à sexta-feira, entre as 21 e as 22, nos 90.8 da GCFM, também através das plataformas digitais, pode acompanhar esta emissão. Hoje vamos ter como convidado Rafael Rocha, treinador de guarda-redes, está já há 6 ou 7 anos a trabalhar primeiro na Arábia, agora no Bahrein. Vamos conhecer um pouco deste percurso do Rafael Rocha ao longo destes últimos anos, mas vamos também falar um pouco da sua carreira. Ele que passou por vários clubes a nível distrital, Ancorense, Courense, Cerveira, Sport Vianense, Limianos, Ponta Barca, Sporting Clube de Braga, um regresso depois a Viana do Castelo, para então iniciar esta sua passagem pelo futebol árabe, primeiro na Arábia Saudita e agora no Bahrein. Vamos conversar com ele dentro de alguns instantes. Para já, no arranque desta emissão, deixar aqui nota de que este é um fim de semana de decisões, nomeadamente no hóquei em patins e no futebol. Teremos já este sábado a segunda mão da final do Campeonato Nacional de Hóquei em Patins da 2ª Divisão. A Juventude Viana venceu o primeiro jogo em Viana do Castelo, no pavilhão sanitário, por 2-1, frente ao Candelária, e tem agora o jogo da segunda mão marcado para este sábado às 22h30, hora do continente, 21h30 na Ilha do Pico. É lá que a Juventude Viana vai decidir o título de campeão nacional da 2ª Divisão nesta temporada 2025-2026. Vamos também ter decisões no futebol. O Vianense joga a cartada decisiva já este domingo para tentar o regresso à Liga 3 nesta temporada 25-26. Jogos decisivos, os 2 jogos decisivos marcados para este domingo às 14h, no estádio Dr. José de Matos. O Vianense recebe o Rebordosa, enquanto que em Lessa da Palmeira a equipa do Lessa joga frente ao Bragança. O Vianense a precisar de vencer este jogo frente ao Rebordosa e a precisar que o Bragança não vença o seu encontro em Lessa da Palmeira. O empate ou a vitória do Lessa garantem, em caso de vitória do Sport Clube Vianense, a subida da formação de Viana do Castelo à Liga 3 para a temporada 2026-2027. São temas que ainda vamos abordar ao longo desta nossa emissão de sexta-feira, mas para já vamos avançar com o nosso convidado, o Rafael Rocha, que aos 54 anos cumpriu já 6 temporadas no futebol árabe e este ano a conquista de 2 troféus no Bahrein, a conquista da Liga Principal do Bahrein e também a Kings Cup ao serviço do Al Mukarab. Muarak, muito bem. São nomes sempre esquisitos, mas fica essa retificação. Rafael, obrigado por estares connosco. Regressaste recentemente do Bahrein, depois de conquistar estes dois títulos. Tu estás integrado numa equipa técnica que tem, basicamente, composta por portugueses, comandada por Nandinho. Nandinho que se notabilizou ao serviço dos Salgueiros e depois transferiu-se para o Benfica, teve depois um percurso para outros clubes e também como treinador a nível nacional e que também, no fundo, é o elemento que comanda a equipa técnica que conseguiu estes 2 títulos, a principal liga do Bahrein e também a Kings Cup. Antes de mais, naturalmente que é sempre bom conquistar títulos, estando lá fora. São muitos anos já de ausência, mas de alguma forma estes títulos acabam por compensar, acredito eu, o esforço que é de estar tão longe dos amigos, da família, como é o teu caso já há alguns anos. Olá, boa noite. Obrigado pelo convite, antes de mais. E sim, é verdade. Se não fossem os títulos e se não fossem a procura dos títulos, era muito mais difícil esta ausência da família, porque é longe. Mas hoje em dia, muito mais fácil com as novas tecnologias. Vemos-nos todos os dias. Se calhar falamos mais tempo agora do que falamos quando estamos em casa. Que é mau. Não é aquela proximidade. É verdade, não há o contacto físico e isso falta muito, mas
A conquista dos títulos compensa todas essas faltas e a família também percebe isso. Estamos a falar, e já vamos falar um bocadinho também daquilo que foi a envolvência, sobretudo nos últimos meses, com a questão da guerra, que também acabou por afetar, penso um bocadinho, aquilo que é o vosso dia-a-dia. Tu estás no Bahrein, também no Bahrein está o Jordão, que também está nessa liga. Portanto, há também ali um conjunto de portugueses. Isso, de alguma forma, ajuda também neste processo, digamos, de integração? Sim, ajuda bastante. E, felizmente, e muito perto da casa de onde eu morava no Bahrein, temos uma pastelaria de Tuga, que é um casal do Alentejo, que abriu uma pastelaria lá, onde tem umas belíssimas natas, a lembrar Portugal. E era um ponto de encontro, só abria às sextas e aos sábados, e era um ponto de encontro para falarmos um bocadinho português entre todos os portugueses, e há bastantes lá. No futebol há 2 ou 3, para além da nossa equipa técnica, mas a trabalhar noutras áreas há bastantes. E era um ponto de encontro onde falávamos português, matávamos saudades de Portugal ao falar e ao falarmos cada um da sua cidade e isso. E era interessante. Como é que funciona a Liga no Bahrein? Estamos a falar de um país pequeno que é um país que está localizado ali no Golfo Pérsico, portanto entre a Arábia e o Qatar. Como é, digamos, como é que funciona a Liga no Bahrein? Como é que, digamos, as competições estão estruturadas? Funciona como todas as outras competições nos outros países. Somos 12 equipas só, aquilo é relativamente pequeno, onde jogamos todos em 3 estádios só. Treinamos em campos próprios, mas jogamos todos em 3 estádios, por isso o fator casa, o fator fora não existe. E depois temos, para além do campeonato, a Kings Cup, que é a nossa taça de Portugal, e temos a Rally Cup, que nós perdemos a final, que é tipo uma taça da Liga. Tem uma segunda divisão, onde estão 10 equipas, se não me engano, em que sobem 2 e depois 2 fazem um play-off com os 2 de cima, e só, não há mais competições externas. Depois já há parte da formação, ainda muito atrasada em relação à Europa e em relação à Arábia, mesmo assim, mas estão em desenvolvimento e estão a apostar no seu desenvolvimento mesmo. Em termos de competição, em termos daquilo que é o nível competitivo destas competições, podemos estabelecer aqui algum ponto de comparação, digamos assim, com outras competições, com outros países? Por exemplo, a primeira liga do Bahrein é muito equivalente à segunda liga da Arábia Saudita. Estamos a falar de uma Liga 3, talvez, em Portugal, por aí. Claro que depois há as boas equipas e as más na mesma, mas, no geral, será uma Liga 3 em Portugal. São ligas formadas, sobretudo, por jogadores locais, portanto, tem alguns estrangeiros, mas, basicamente, grande porcentagem dos jogadores são jogadores locais. No nosso caso, tínhamos 17 jogadores locais e tínhamos uns 10 estrangeiros, alguns já com passaporte do Bahrein, porque não podemos ter tantos, mas sim. Em termos daquilo que é, digamos, o dia-a-dia, mesmo dos jogadores, são amadores, são profissionais, como é que funciona, digamos, o dia-a-dia da maior parte dos clubes? Os estrangeiros são todos profissionais e alguns do Bahrein também são profissionais. Outros não, outros têm outros trabalhos, médicos, professores e por aí, mas trabalham depois no clube como profissionais, claro. Treinamos tarde, não há treinos de manhã, porque aquela cultura de manhã é assim um bocado ainda não está bem acordada, mas só treinamos tarde, esporadicamente um treino matutino, mas muito raramente. Mas trabalham como profissionais, exigem-nos como profissionais e lutamos pela Liga como profissionais entre todos. Estávamos aqui a falar há pouco. Não há, digamos, grandes deslocações, portanto é tudo num espaço geográfico um pouco mais curto. Sim, é verdade. A distância entre os 3 estádios, estamos a falar, não sei, no máximo 25 km, não mais que isso. Ou seja, vamos todos de carro, estamos sempre perto de tudo, tanto do campo de treinos como dos estádios, e andamos sempre dos nossos carros. Não? Claro. Como é que é o vosso dia-a-dia, digamos, no Bahrein? Sabendo que os jogadores não são, digamos, profissionais, vocês dedicam-se apenas, digamos,
essa é a vossa atividade e, portanto, estão fora do país. Como é que é o vosso dia-a-dia no Bahrein? Eu vou falar por nós Isso. e basicamente fazíamos o mesmo os três que lá estávamos. Acordámos de manhã, tratámos de nós, ginásio ou corrida, ou não sei o quê, almoçámos, vamos para o clube, onde preparámos a sessão de treinos e treinámos. Por volta da hora de jantar já estávamos em casa outra vez. É um dia-a-dia muito simples. Para eles é diferente. Para eles, uma questão de rezas. Por exemplo, a primeira reza do dia deles é por volta das 4, depende, é o nascer do sol. O que é que eles costumam fazer? Não é a primeira, vai ser a última, porque eles vão se deitar depois dessa reza. Ou seja, estão acordados até às 4 da manhã, 4 e tal da manhã, e só depois é que se deitam. Por isso é que a parte das manhãs é um bocado complicado. Não dá para treinar. Sim. E a parte da noite deles prolonga-se até essas 3, 4 da manhã. Por isso, quando nós treinamos às 4 da tarde, ou 5 da tarde, ou às 6 da tarde, para eles, os locais, é quase como se fosse manhã. Porque eles acordam por volta da meia-dia, 1 da tarde, almoçam, ou tomam um pequeno almoço, não sei, e vão para o treino. E isto que acontece no Bahrein já acontecia também na Arábia Saudita? Sim, em quase, assim, não conheço os outros por dentro, mas penso que em todos os países que sejam muçulmanos, será um bocadinho por aí. Ou seja, já são 6 anos a viver, a experienciar, digamos... Não me peça para falar. não, isso acredito que seja difícil. Mas digo que nesta altura calculo que estejas tu e também alguns elementos que estão contigo, que já estão lá também há algum tempo, que começam também a habituar-se um bocadinho a estas rotinas. Sim, é verdade. Assim, obrigatoriamente temos que nos adaptar, se quisermos levar uma vida sã e para a nossa saúde mental é muito importante. Porque se não nos adaptarmos, vamos estar sempre numa luta contra o impensável, não vamos conseguir mudar aquelas mentalidades, porque aquilo faz parte deles, faz parte da cultura deles, faz parte da religião deles. Então temos que nos adaptar, às refeições, ao tipo de comida que eles fazem, ao tipo de vida que eles fazem mesmo. Para eles é... Como nós aqui vamos a um café, vamos tomar um café, eles não, eles vão de carro, levam um tapete, um bocadinho de terra, põem um tapete e estão ali a tomar chá. Exatamente. Por tempo infinito. São culturas diferentes e nós, claro, temos que nos adaptar. Mesmo os hábitos alimentares, portanto, são um bocadinho diferentes daquilo que é em Portugal. Sim. Praticamente há de tudo, sim, mas basicamente as refeições deles baseiam-se no arroz, no frango, no cordeiro e por aí. Claro, depois há os fast foods todos, e se calhar grande parte deles alimentam-se assim, mas é arroz, cordeiro, frango... Estamos a falar de países, do Bahrein e na Arábia Saudita, enfim, todos aqueles países do Golfo, a maior parte deles, países com grande poder económico, portanto, digamos que a questão financeira não é uma questão que possa ser aqui, ou que é equacionada, porque à partida as pessoas têm uma vida muito, muito tranquila, acredito eu. Sim, muito tranquila, e os locais, os nacionais, vivem todos muito bem, porque têm todas as regalias do Estado, o petróleo faz milagres, não é? Recebem dinheiro, como nós aqui de antes tínhamos o subsídio de criança, não? Como é que se chamava? Não, tinha outro nome, não interessa. Eles lá recebem balúrdios por cada filho. Recebem casa ao casar, tudo do Estado. Ou seja, é muito fácil para eles viverem. E se repararmos os locais, tanto os árabes da Arábia Saudita como os bahreinis, trabalham quase todos em postos de trabalho em que quase nem têm que lá ir. Ou vão lá pôr o dedo e voltam, picar o ponto e voltar, porque quem trabalha são os estrangeiros. E quando falamos desses trabalhos pesados, estamos a falar de indianos, filipinos, por aí fora. Também é esse fenómeno de muitos desses países que fazem, digamos, chegar ao Bahrein muita gente para trabalhar. Sim, dizem que mais de metade da população do Bahrein é estrangeira. E se calhar dessa estrangeira, desses 50% de estrangeiros, metade serão indianos e paquistaneses e por aí, para os trabalhos pesados que os bahreinis não fazem. Okay? Tem todos os trabalhos de topo,
de chefias e blá blá. Por aí. Exatamente. Tu foste para a zona do Golfo, digamos assim, em 2021, salvo erro. 2020, sim. 2020, mas na altura do Covid, portanto, também passaram lá por essas dificuldades? Sim, é verdade. Ou seja, a minha vacinação foi toda feita na Arábia Saudita. Não sei se é bom ou mau para mim, mas a minha vacinação foi toda lá feita. Custou um bocadinho, apesar de o número de casos na Arábia, nesse caso, quando foi o Covid, o número de casos não era muito elevado. Não sei se por não haver difusão dos resultados ou também não sei se é verdade, porque como as mulheres andavam com a boca tapada, já andavam de máscara desde sempre, se calhar havia menos difusão do vírus. O que é certo é que nós fazíamos testes muitas vezes, mas não se sentia muito. Tínhamos uma aplicação onde tínhamos os nossos dados todos e nós tínhamos que mostrar a aplicação, tinha que estar a verde a aplicação para poder entrar no supermercado, onde fôssemos, tinha que estar a verde, se não tivesse a verde eles não deixavam entrar. Mas a vida rolou normalmente, apesar de não se poder conviver entre todos. Dávamos treinos de máscara, os miúdos treinavam sem máscara, claro, mas dávamos treinos de máscara, quando iam para o balneário punham a máscara, assim, nos jogos exatamente igual, tínhamos que fazer testes de Covid, não fazer testes de Covid, os testes de Covid lá eram muito, a zaragatua mesma, mas quase nem tocava na saliva, por isso é que ele dava sempre negativo, quase sempre. E eu tive um caso positivo no dia em que viajo para Portugal, no primeiro ano, no final da primeira época, fizemos testes e o meu deu positivo. E depois foi engraçado, comentávamos entre nós que nessa altura eu estava numa cidade de Malasma, no clube do Faisali, que é a cerca de 180 km de Riad. Foi o primeiro clube que tu tiveste na Arábia? Que era a cerca de 180 km de Riad, e nessa semana, a preparar tudo para vir embora, fomos 3 vezes de carro a Riad. Estamos a falar de cerca de 2 horas para lá, 2 horas para cá. As mesmas 3 pessoas dentro do mesmo carro a semana toda. E eu no dia acuso positivo e nenhum deles acusa. Por isso da transmissão, não sei. Sim, Tive que ficar lá mais uns 4, 5 dias e depois voltei. Olhando um bocadinho para trás, tiveste essa experiência na Arábia, agora Bahrein, estamos a falar de países que são diferentes, naturalmente, mas têm ali algumas características comuns. Quando chegas à Arábia, portanto, para o Al-Faisali, exatamente, estamos a falar de clubes, de um clube, por exemplo, que é com boas condições, por aquilo que nós vamos acompanhando, e tu ias fazendo alguns posts a nível das redes sociais, portanto a gente percebia que estávamos a falar de clubes que hoje em dia já têm, digamos, condições para que vocês possam fazer o vosso trabalho. Sim, é verdade. Nesse ano eu fui para o Sub-17, que estavam na segunda Liga de Sub-17, com o objetivo de subir à primeira e subimos, e as condições do clube nessa altura tinham a parte da equipa principal, que tinham um relevado mais um bocado, e ginásio e essas coisas todas, e tinha a parte da formação que tínhamos um sintético pequeno, um sintético grande e 2 relevados naturais. Ou seja, se compararmos com clubes de cá, exatamente, se calhar tem muitas condições. São muito superiores. E eles fazem um grande investimento a esse nível, ou têm vindo a fazer, parece-me, em vários países, mais na Arábia, sobretudo. Mais na Arábia, sim. O Bahrein está a começar agora. Por exemplo, o Bahrein não se vê treinadores de formação, são todos bahreinis. Este ano tivemos um português na coordenação, mas normalmente são todos, enquanto se for a Arábia, se calhar são todos estrangeiros. Na Arábia já há mais portugueses nesta altura. Muitos mais portugueses e muitos mais treinadores. Quase todos os escalões de formação, e na Arábia, se não estou em erro, por aquilo que li, neste momento há campeonato sub-16, sub-17, sub-18, sub-19 e reservas, e não sei precisar o número, mas muito mais de metade, mas muito mesmo, são estrangeiros. A Arábia tem vindo a apostar mais, digamos, até porque tem conseguido levar para lá alguns nomes grandes do futebol europeu e mundial, e vemos o caso do Cristiano Ronaldo, não é? É o país que mais tem investido, digamos assim, naquilo que é a difusão do futebol e a tentar, digamos, dar uma imagem diferente do futebol. Sim, isso acontece porque eles vão organizar o Mundial de 2034. A partir daí não sei o que é que vai ser daquela zona. Mas, sim, houve um investimento muito grande por parte da Arábia Saudita e do Qatar, há uns tempos atrás, para que
os olhos se virassem para lá para trazer mais turismo e essas coisas todas. Estamos a falar de valores astronómicos, não é? Ainda agora se falou do Al Hilal, que apresentou uma proposta ao Lewandowski de 70 milhões por ano, assim qualquer coisa, de euros. São verbas que mesmo na Europa não se conseguem acompanhar. Mas isso para... E a questão das equipas técnicas para elevar o nível do jogador local. A Arábia conseguiu muito bem porque começou a investir por baixo, ou seja, já há muitos anos... A Arábia começou sobretudo a levar técnicos para lá. Já há muitos anos, por exemplo, eu fui para o Faisal em 2020 e já há 5 anos atrás tinham estado lá portugueses, ou 4 anos atrás tinham estado lá portugueses já. Ou seja, começaram por baixo. E nota-se que agora já começam a aparecer mais jogadores a jogar na Primeira Liga, com qualidade e com... Eles têm jogadores, alguns, ok, nem todos, com qualidades técnicas e físicas muito boas. Se calhar não sabiam usá-las porque não tinham o estímulo para o usar. Claro. E com a vinda dessas equipas técnicas, o jogador cresceu bastante, sim. Mas também, se calhar, terá que haver ali alguma alteração, digamos, na forma como eles encaram, digamos, o desporto, em função da vida particular, a questão das rezas, do descanso. Terá que haver ali alguma alteração de mentalidades também para que eles consigam atingir um nível mais elevado? Eu acho que essa parte não é assim tão fácil quanto parece, porque aquilo é vincado neles, não é? Segundo dizem, eles aprendem a ler no Corão diretamente. Imagine, nós aqui em Portugal ensinamos os nossos meninos a ler na Bíblia. Não é? Eles aprendem a ler no Corão e aquilo está mesmo muito intrínseco neles. São poucos aqueles que não rezam, são 5 rezas, 6 rezas, dependem se forem suítas, xiitas, e são muito poucos aqueles que não o fazem. Ou seja, eles são mesmo crentes, acreditam mesmo na religião deles. E tudo o resto, e quando falo tudo o resto, falo no futebol, de horários de treinos, de horários de jogos, é alterado conforme a hora das rezas. Ok? Ou seja, não jogamos sempre às 3, não jogamos sempre às 5, não. Podemos jogar às 5h10, podemos jogar às 5h20, porque se a reza for aquela hora, não tem que se atrasar tudo. Tem que se atrasar tudo ou adiar. E é por isso essa parte da religião e da cultura deles não é assim tão fácil de mudar. Claro que eles depois olham para os estrangeiros e veem... os clubes de topo já têm todos nutricionistas e eu acredito que o nutricionista tenta o melhor, mas também não lhes tirando aquilo que eles estão habituados, não é? Enquanto que para os estrangeiros. Mas os jogadores locais depois olham para os estrangeiros e tentam, se ele faz isto e é bom, eu se calhar se fizer o mesmo vou ser melhor também. E se calhar por aí, por exemplo, consigam algo, mas não vai ser fácil. O fenómeno da mas... Arábia Saudita pode também ajudar que outros países tentem pelo menos aproximar-se um bocadinho daquilo que eles têm feito? No caso do Bahrein, por exemplo, pode haver ali alguma tentativa. Se calhar, sim, financeiramente não é tão forte como a Arábia, mas... Sim, não é. E também é um bocadinho em relação à Arábia, exatamente, não é? Em termos de espaço, em termos de população. Mas sim, acontece com os Emirados, acontece com o Kuwait, está a acontecer com quase todos os países na zona do Golfo. O Qatar, o único que... Ok, também houve investimento, mas não tanto, foi Oman, não é? Mas todos os outros ali à volta investiram bastante no futebol, com nomes de jogadores e técnicos estrangeiros, e se repararmos no Qatar, acho que quem manda na Liga é um português. Exatamente, o Walter Henrique. Se vamos para o Kuwait, o selecionador é o Hélio, e por aí fora. E temos muito. Portanto, há muita influência dos europeus e até, sobretudo, dos portugueses. Os treinadores portugueses, sim, eles falam um bocadinho, têm sido muito, muito procurados para tentar dinamizar um bocadinho o futebol nesses países. E eles falam bem do treinador português, e ainda bem para nós. Eles falam bem do treinador português e gostam do trabalho dos treinadores portugueses. O Hélio saiu do Bahrein há relativamente pouco tempo. Os nossos diretores falam do Hélio como um deus, como quem ganhou a GCC com a seleção, né? Mas falam muito bem dos portugueses. Claro, há portugueses que vão e não fazem bons trabalhos, mas também é impossível todos fazerem bons trabalhos, ou se calhar até fazem bons trabalhos, não fazem, não ganham títulos, ou não. Nem toda a gente pode ganhar. Mas o trabalho se calhar é bom na mesma, claro, mas não é fácil. Mas
eles eram para nós, portugueses, como os bons treinadores e simpáticos e familiares, e nós dámos-nos bem com todos, não é? Não sei se tem a ver com os nossos passados, com os nossos português antepassados normalmente de imigrantes, não é? É uma pessoa, exatamente, tem essa capacidade de se adaptar a várias circunstâncias. Tu, quando vais para a Arábia, vais sozinho, não vais com uma equipa técnica portuguesa, não é? Vamos uma estrutura total para uma formação. Ok. As equipas técnicas todas portuguesas, para, na altura, 3 escalões e coordenador. Com treinador adjunto e treinador guarda-redes. E o Nandinho, só encontras o Nandinho agora nesta Não, fase? encontro o Nandinho na Arábia no início, em setembro de 2025, quando fomos para o Bucaria, onde chegámos lá à 5ª jornada, com o Bucaria na última posição, e depois ganhámos 5 jogos seguidos, e depois aquilo começou a ganhar alguma visibilidade. O Nandinho, entretanto, no ano anterior tinha estado já no Bahrein, tinha ganho a King Cup com o Harley, que foi também muito, muito badalado para ele, e ao fazer esse bom trabalho no Bucaria, na Arábia Saudita, o clube do Al Arak, no Bahrein, que é em grandeza o Benfica do Bahrein, convidou, pagou as nossas cláusulas de rescisão e levou-nos para lá. A nível de futebol sénior, tu já tinhas estado a trabalhar com equipas séniores, ou basicamente tens passado mais tempo deste percurso a trabalhar a nível da formação? Não, eu fui para o Faisal como formação sub-17. No ano a seguir, eu estive lá 2 épocas, no ano a seguir subi para o sub-19, e quando vai o Daniel Ramos, para a equipa sénior, tu dás o salto. O Tó teve problemas de visto, não conseguiu ir logo, e eu salto para a equipa sénior temporariamente, e depois deixo outra vez. No clube seguinte também começo no sub-17, e nesse ano foi caricato, foi no TAI. Começo no sub-17, depois tenho que passar para o sub-19, depois tenho que fazer sub-17, sub-19 e equipa B, e depois acabo o último mês também na equipa sénior, ou seja, num ano trabalhei em simultâneo incluindo a equipa sénior, e depois a partir daí foi sempre a equipa sénior. E portanto, acreditas que agora, digamos, o teu percurso será feito sobretudo a nível de futebol sénior? Ou pelo menos será esse um objetivo, continuar a trabalhar? Se me perguntar se prefiro. Não tem que ser obrigatoriamente profissional sénior, futebol sénior. Prefiro trabalhar com séniores que trabalhar a formação, porque acho que consigo... Acho que também gosto de ensinar, também gosto de formar, mas dá muito mais prazer a mim os problemas que os séniores me dão, porque é muito mais difícil trabalhar um sénior que trabalhar um miúdo, não é? Quando eu digo um miúdo, faz assim, e quero que seja assim, e ele acredita e vai. Que tu tens razão. Um sénior que já tem não sei quantos anos de experiência, que já passou por não sei quantos anos. Às vezes não está tão preparado para ouvir aquilo que as pessoas têm para dizer. E isso dá-me mais prazer naquilo que faço. Há aqui uma questão que é evidente e não podíamos fugir a isso. Esta opção também tem a ver um bocadinho com questões financeiras, naturalmente, porque conhecendo um bocadinho aqui aquilo que é o estado do futebol em Portugal, sabemos que há de facto quem consiga fazer bons contratos, mas digamos que 70%, 80% de quem está no futebol não consegue chegar a esses valores. Estamos a falar de realidades diferentes e, portanto, essa questão financeira foi importante para tu tomares essa decisão de abraçar, digamos, este desafio de ir para eu até ir para a Arábia nunca tinha sido profissional, em termos de profissão mesmo, nunca tinha sido profissional de futebol, ou seja, trabalhava de forma profissional, mas no amador. E tinha um trabalho estável numa empresa aqui de Viana, e esse salto tinha que me compensar bem financeiramente, senão não iria sair de uma situação estável. A gente sabe como é o futebol, recebemos, não Exatamente. E teria que me compensar financeiramente sair. E sim, compensa, porque acho que é difícil ganharmos em Portugal, ganhamos lá, sem ser em grandes equipas aqui de Portugal, claro. Porque olhando um bocadinho ao teu percurso, eu há bocadinho já tinha feito essa referência ao teu início, penso que não me enganei, portanto, Courense, Cerveira, Vianense, Limianos, estamos aqui a falar de Ponta Barca, alguns dos principais clubes do distrito, o Cerveira, o
o Vianense, o Limianos, o Ponta Barca, mas depois também tens uma passagem pelo Braga. Braga, duas passagens pelo Braga. Duas passagens pelo Braga. Seria sempre, o Braga já é um grande clube em Portugal, naturalmente, seria também uma boa alternativa de carreira em Portugal. Sem dúvida. É assim, se me perguntar, tens o desejo de voltar a Portugal? Claro que tenho. Não é? Estar perto dos meus, estar na minha cultura, é ótimo, não é? E não digo que não a voltar a Portugal, mesmo hoje. Se arranjar algo bom aqui, nada me impede de voltar. Claro que sei que, em termos financeiros, claro, não será tão bom quanto lá. Mas em termos de saúde mental para mim, em termos da família, seria ótimo. Mais ou menos, por exemplo, de quanto tempo é que vens a Portugal? Depende das épocas, depende das paragens FIFA, mas no início, no primeiro ano só vim uma vez. E fomos em agosto, viemos em junho e só vim uma vez no início de dezembro. Segundo ano igual, e depois a partir daí 2, 3 vezes por ano. Vamos falar um bocadinho também daquilo que foi este período, foram estes últimos meses, desde o início da guerra, porque, enfim, nós fomos acompanhando e muitas vezes fomos dando aqui algumas notícias, mas sabíamos que as coisas estavam mais ou menos controladas, mas como é viver, digamos, no Golfo, nesta zona do Golfo, Bahrein, a Arábia Saudita, por aí fora, com esta, digamos, situação de guerra, sobretudo a partir da guerra dos Estados Unidos com o Irão, que já tem algumas semanas, alguns meses, como foi viver aquele período, sobretudo aquela fase inicial? Uma experiência nova, não? Nunca tínhamos passado por isso. Isso foi ou começou numa sexta ou num sábado, nós estávamos na Tuga, na tal pastelaria, na tal padaria portuguesa, e o primeiro ataque, eu acho que nem o Bahrein estava a contar, porque não houve antiaéreas, não houve nada, e destruíram logo quase totalmente a base naval dos Estados Unidos. E eu estou a falar que a base naval dos Estados Unidos, em relação à minha casa ou à Tuga, estamos a falar de 5 km. Okay? Aquilo foi algo assustador, porque não sabíamos do que é que se tratava, foi assustador. Mas, claro, os primeiros dias, sempre muito assustadores. Entretanto, começaram a sair o que é que tínhamos que fazer, as regras que tínhamos que cumprir. Havia aquele protocolo de segurança, não é? Sim, começámos a receber mensagens, se sentias em perigo, onde é que me posso... Tipo bunkers, para onde é que posso ir. Tinham bunkers, não tínhamos bunkers, não. O que eles pediam era, sempre que tocava a sirene, e as sirenes eram locais, sempre que tocar a sirene, vamos para a parte mais baixa do prédio onde moramos. No meu caso, era uma cave 2 pisos abaixo da terra, ou 1 piso abaixo da terra. E eu morava no 13º andar. E estou a falar que nas primeiras noites descíamos, não sei, 5, 6 vezes por noite. E depois até começámos a habituar-nos àquilo e tocou a sirene, não sei o barulho, vou ficar. Porque... Mas é uma sensação de algum medo, sentiste? Inicialmente, nunca senti perigo, é verdade. Quer dizer, no primeiro dia, porque não sabíamos do que se tratava, não sabíamos como é que aquilo iria se proceder. O primeiro dia foi um bocado assustador, tivemos medo e isso. A partir daí, nunca senti perigo mesmo, porque 90 e tal % dos mísseis e drones eram abatidos pelas antiaéreas. E grande parte não, a totalidade dos mortos no Bahrein, acho que foram 6, se não me engano, foram de destroços de mísseis ou de drones que tinham que cair em algum lugar. Exatamente. Os primeiros mortos foram 3 amigos num barco a pescar, que abateram um drone, o drone caiu no barco. Morreram 2 desses. Não é? Estamos a falar de coisas assim. Eu nunca senti perigo. Claro, uma altura estava na casa de Nandinho até, morávamos em prédios diferentes, ao lado, cerca, mas... Não, e estávamos à janela, ele estava a dar uma entrevista, ou ia dar uma entrevista, daquelas que deu. Toda a gente queria falar com alguém de lá, daquela zona. E estávamos a olhar para a janela e vemos um drone, não sei precisar a distância, mas 500 metros, 600 metros, a ser destruído por uma antiaérea. Foi a primeira vez que vi assim mesmo à minha frente. Mas de resto,
Não senti... A nível do treino e dos jogos, vocês mantiveram sempre a vossa atividade ou houve ali algumas... Mas 3-4 dias parámos, ou uma semana parámos, porque estávamos à espera do que é que iria decidir a Federação, o que é que iria decidir o Governo, também para ver até que ponto aquilo iria escalar, não é? E parámos, e o que era poder era para que não saíssemos de casa, a não ser no caso das sirenes, nos protegermos. Depois, foi passado uma semana, assim, a Federação diz que pronto, o campeonato vai continuar, à porta fechada, não há público só, e dá-nos ali 10 dias, 12 dias para recomeçarmos os treinos e recomeçarmos a competição. Depois aquilo foi ficando cada vez mais ligeiro, até que... Digamos que a noite era sempre o maior... era a fase de mais sobressalto. Durante o dia vocês já andavam mais ou menos tranquilos? Durante o dia, o primeiro ataque foi de manhã, foi da parte da manhã. Mas sim, 98% dos ataques eram durante a noite. Aquilo, os alvos no Bahrein eram especificamente zonas onde estavam americanos ou alvos americanos mesmo. Militares. Ou seja, eles destroem a base naval, destroem não, atingem um prédio onde moravam americanos, atingem um hotel onde moravam os graduados dos americanos e pouco mais. E tudo o resto acho que era os destroços das quedas da destruição que atingiam às vezes casas, carros e isso. Depois na parte final, quando os Estados Unidos ameaça que vai atacar a parte do petróleo e essas coisas do Irão, eles também retaliaram e atacaram a uma refinaria que lá temos. Mas nunca houve ataques em casas. Houve um civis, que foi fogo amigo, acho que o Bahrein dispara uma antiaérea muito baixa, ou o drone lá vinha abaixo, não sei, e a antiaérea não atinge, e depois atinge uma casa e destrói, mas foi um tomahawk local, ou seja... mas naquela altura nunca passou pela cabeça a ti, ou Nandinho, enfim, a toda a equipa técnica que lá estava, voltar para Portugal nessa altura? Não, houve conversas com a Embaixada do Dubai e na Arábia Saudita, houve conversas, estávamos em listas para repatriamento. Houve voos de repatriamento em que o Nandinho recebeu a chamada se queríamos ser repatriados, e na altura já dissemos que não, que já estávamos a treinar e a jogar. Houve sempre... Inicialmente, não, mas também não sei se a Embaixada estaria preparada para, mas passado pouco tempo começámos a receber mensagens da Embaixada, tivemos que nos inscrever, claro, começámos a receber mensagens da Embaixada por zonas, por países lá do Golfo, e penso que fomos seguidos, sempre acompanhados. Acompanhados por mensagem, por comunicação. Presumo ou calculo que também não tenha sido fácil para a tua família estar aqui, digamos, a ouvir aquelas notícias e sempre com algum receio que alguma coisa pudesse acontecer. Sim, acho que foi muito mais difícil para eles que para mim. Exato. Porque eu também vi as notícias de cá e acho que as notícias exageravam sempre. Pois. Era mais do que aquilo que às vezes passava. Porque às vezes nós estávamos a ver notícias ao fim de uma semana dos bombardeamentos do primeiro dia. E o que é que as pessoas pensavam? Estão sempre em bombardeamento. Não estávamos. Ou seja, as notícias enganavam um pouco. Não estou a dizer que dessem notícias falsas, não. Se calhar não havia tantas imagens, estavam sempre a repetir as mesmas imagens. E... Portanto, eras tu que tinhas que pôr um bocadinho de calma das pessoas aqui enviando. Eu fazia as chamadas e às vezes punha em vídeo para mostrar que estou perto da praia, estou não sei o quê, não é? Porque não acontecia nada e ele dizia, olha, ou então acordava de manhã, olha, esta noite só tocou 2 vezes a sirene, porque as notícias aqui acho que exageravam um pouquinho mais do que aquilo que era a realidade. E, portanto, agora, quando voltares, não sei se vais voltar ao Bahrein, ainda não estás a pensar decidido, em mudar, digamos... Ainda não está decidido, mas à partida não voltaremos ao Bahrein, mas até 31 de maio ainda Mas, em princípio, a ideia é ficar naquela zona. Para já, os contactos que têm havido com o Nandinho, e eu não sou eu que negocio, não é? Exatamente. Os contactos têm a ver com o Nandinho, sim, e aquela zona e outras, mas penso que será por aí. Também não temos nada de concreto mesmo ainda.
Vamos agora Portanto, nos não havendo indícios. também nada em Portugal que seja apelativo, digamos assim, portanto, neste caso a melhor solução será mesmo continuar por lá. Em Portugal é difícil, não é? Claro. Em Portugal é difícil, temos um ciclo de treinadores que andam sempre a trocar de clubes, não é? Não é fácil ligas entrar. profissionais se entrar aí, ok, mas se não entrar é difícil. Ele sobe com uma equipa e faz um bom trabalho. A verdade é que a maior parte, claro que estamos a falar de treinadores e até de jogadores que vão para fora e que muitas vezes depois, eu diria que têm muita dificuldade em tomar a decisão de voltar a Portugal. Ainda há pouco tempo ouvíamos, claro que está num patamar diferente, o Leonardo Jardim a dizer que em Portugal não volta a treinar, a não ser que seja para treinar a seleção. O Jesus foi campeão na Arábia e agora... Enfim, já disse que não quer continuar. Não sei se a seleção não é. Também penso que está com a expectativa da seleção. Mas apesar dessas dificuldades, às vezes os treinadores preferem tentar estes projetos lá fora. Continua a ser, ainda assim, apelativo, não só em termos desportivos como em termos financeiros, estar fora do país. Eu penso mais em termos financeiros que desportivos, porque estamos a falar de ligas. Ok, a Liga da Arábia já tem um nível elevado. Não como o europeu, mas já tem um nível bastante elevado. Todas as outras ligas são bastante abaixo ou um bocado abaixo. Por isso eu diria que será mais pela área, pela parte financeira. Claro que o projeto em si, por exemplo, nós chegámos ao Bahrein, nós não fomos campeões, nós fomos bicampeões, que já o ano passado fomos campeões nacionais. Exatamente. Ou seja, nós fomos bicampeões nacionais, fizemos a dobradinha este ano, só perdemos a Taça da Liga, um comparativo com a Taça da Liga lá na final, em penaltis. Mas, por exemplo, o clube onde eu estava, apesar de ser o maior clube do Bahrein, não ganhava a King Cup há 7 anos, se não me engano, ou o campeonato há 7 anos, não ganhava a King Cup há bastantes anos, não fazia a dobradinha há 16 anos, e por isso fomos lá também pelo projeto digamos assim, vamos tentar fazer alguma coisa diferente. Jogámos Champions League, ok, jogámos contra o Asl do Luís Castro, jogámos contra o Steglal do Sapinto, jogámos, e a outra equipa era da Jordânia, ou seja, fomos ao Irão, fomos aos Emirados e fomos à Jordânia. No Irão, quando fomos ao Irão ainda foi logo em... Ainda foi antes da guerra. Setembro, outubro, por aí. Por isso ainda aquilo muito pacífico, muito bem, apesar de um trânsito caótico. Mas, ou seja, nós jogámos Champions também, em que ficámos a um ponto da passagem de grupos. Ou seja, nós fizemos 7. O segundo a passar fez 8 pontos. E o jogar Champions também foi um chamariz para o Nandinho, ou seja... É mais uma competição internacional onde há mais olhos postos do que na Liga do Bahrein, não é? E isso ajuda aos tais objetivos desportivos, objetivos de competição e jogarmos um bocadinho à questão também financeira, claro, que também traz algumas vantagens. Interessa e conta bastante, claro. Se a parte desportiva também for boa... As duas coisas juntas é ótimo. É ouro sobre azul. Olhando um bocadinho para trás e ao fim destes 6 anos, uma questão que acredito que seja fácil de responder. Se tivesses que tomar, digamos, voltar atrás no tempo, tomavas a mesma opção? Não te arrependes desta decisão de ter ido para fora? Não me arrependo, mas será sempre futurologia, ok? Apesar de estarmos a olhar para o passado, mas se calhar tinha arriscado mais cedo e 1 ou 2 anos antes tive a oportunidade e tive receio e também o meu filho mais novo era muito pequenino e custou-me um bocado. Se calhar tinha só arriscado mais cedo esta saída, não é? E mesmo quando arrisquei, por exemplo, eles ligaram-me numa sexta-feira à tarde e eu tinha que dar a resposta até domingo à noite. E eu falei com a esposa e disse, eu tenho esta proposta, e ela sempre me apoiou, eu tenho esta proposta, mas só vou se todos os outros 4, ou seja, os 3 filhos e a esposa, não tiverem dúvidas, exatamente, que eu posso ir, porque basta um ter dúvidas, eu não vou.
E então cheguei a casa à noite e contei a situação e todos ficaram lágrima no olho e tal, mas todos concordaram, pá, se é para o nosso bem, Exatamente. se é para o nosso bem, é para o bem geral, podes ir, tens o nosso aval, tens o nosso perdão por sair de casa. Claro. Olhando um bocadinho também para aquilo que foi o teu trajeto aqui em Portugal, sobretudo em Viana, porque tirando a passagem pelo Braga, foi sobretudo aqui nos clubes do distrito, também conseguiste ter aqui alguns resultados em alguns clubes, penso que no Cerveira, no Vianense, no Limianas, Ponta Barca, são clubes importantes, clubes do top a nível distrital. Que experiências é que guardas, digamos, destes clubes e das pessoas com quem trabalhaste ao longo destes anos? Trabalhaste muitos anos com o José Pequeno? Com o José Pequeno, sim. Depois Limianos com o Carlos Cunha. Com o Carlos Cunha também. E depois volto em Braga não, mas depois quando volto à Barca, volto ao José Pequeno e Vianense também. Assim, eu sinto orgulho no trajeto que fiz aqui em Viana e em todo o trabalho que fiz, que entreguei aos clubes. Eu tenho uma forma de trabalhar que é, em todos os clubes onde eu vou, eu tento deixar um bocadinho de mim lá e tento levar um bocadinho de todos para o meu crescimento também. E penso que consegui em todos os clubes deixar amigos, o que é muito bom. O Ancorense foi o meu primeiro clube e no Ancorense 2006. Foi o meu primeiro clube, fizemos uma época muito boa até para aquilo que o Ancorense estava à espera. Depois vamos para o Courense, estamos lá 2 épocas, Cerveira somos campeões, vencemos a Supertaça ou a Taça, já não sei que fizemos o triplete na altura. E depois aparece o Vianense e, pronto, e acho que o Zeca sempre a falar comigo, acho que é difícil dizer que não ao Vianense e vamos, porque podíamos ter ido com o Cerveira para na altura, 3ª divisão ainda, acho eu. Na altura com essa primeira passagem em 3ª divisão. Sim. Podíamos ter servido com o Cerveira, e depois não. regressas mais tarde também com o Zé Pequeno. Com o Zé Pequeno já na regional. Exatamente, já naqueles 2 anos em que o Vianense estava a tentar subir. Sim, Ao minuto 90 em Coura, ao minuto 92 tínhamos subido, ao minuto 92.1 já não tínhamos subido. Ganha em Piães, já mesmo a acabar. Aí foi. Eu sei que o José Pequeno tinha esse sonho de subir com o Vianense. Isso era. E foi um pouco frustrante nessa altura para vocês todos e para toda a estrutura não ter conseguido subir. Entretanto, o nosso jogo acaba. E nós ficamos ali na expectativa, na altura, quando acaba o jogo, nós subíamos, e passado muito pouco tempo o Limianos faz o gol e aí cai tudo e fica uma frustração enorme, uma tristeza enorme. Limianos, com o Carlos Cunha, na altura 2ª divisão, se não me engano, sim, em que somos campeões de série. Somos campeões de série e depois vamos à fase de subida, aí corre mal, mas também muito bom trabalho. 2 épocas também em Limianos. E depois no Braga estás apenas uma Braga, uma não, a primeira passagem, porque eu depois, na primeira passagem, eu estou no Courense e no Cerveira e consigo conciliar, claro que não tinha vida familiar, consigo conciliar o estar aqui na regional e estar no Braga sub-14. Exato. Depois a segunda passagem já tempo inteiro no sub-17, em que fomos à fase final de campeões, não é? Ia-te pedir também, estás fora, mas acredito que acompanhas o que se vai passando aqui. Digamos, vais conseguindo acompanhar o futebol distrital, também o futebol nacional, naturalmente. Este ano temos um Ponta Barca, que já representaste a subir divisão. É o regresso de Ponta Barca, há muitos anos que não estava nos nacionais. Sim, bastantes anos. Penso que há 15 anos. 15, talvez. 15 anos. Sim, gostei imenso de trabalhar na Barca. Pelas pessoas que lá estavam, eram todas muito, muito carinhosas connosco, muito afáveis. Foi muito bom lá e fico muito feliz que eles tenham subido, que tenham conseguido o objetivo e só temos que dar os parabéns. E temos também este ano o Vianense, também acredito que vais acompanhando aquilo que se vai passando. Sim, o Vianense. Agora estás cá, portanto, acredito que temos aí esse jogo decisivo no próximo espero que o vença. E espero que eu... É um Vianense que poderá estar de regresso à Liga 3, onde esteve há 3 anos, ou há 2 épocas atrás, entretanto acabou por não conseguir aguentar-se num projeto diferente, mas é um projeto que, enfim, poderá ter aqui alguns resultados importantes já nesta época. Sim, a subida, não sei se
Não sei se seria esse o objetivo do Vieirense quando começou a época, se seria já subir divisão, se calhar não, como da outra vez quando subiu também não era logo. Também não era logo e subiu. Mas se conseguir, espero que vença e espero que suba, será muito bom para o Vieirense. Espero que depois se mantenha na terceira divisão ou na terceira liga. Isso era então para depois evoluir e tentar subir outra vez. Eu tinha aqui algumas notas, até porque ia falar sobre isso. Tivemos esta época e nós temos aqui alguns treinadores e jogadores de Viana que estão lá fora. Já falamos aí no caso do Jordão, que também está no Bahrein. Temos o Diogo Brito, não temos tido muitas notícias, mas que está nesta altura no futebol indonésio. Também tivemos este fim de semana um treinador português, o João Abel Cruz, que conquistou uma taça. Na Estónia. O João Abel, que vai ser meu convidado já na próxima semana, também falar um bocadinho dessa experiência, porque estamos aqui a falar de latitudes diferentes. Sim. A Estónia também está ali um bocadinho perto do conflito, neste caso da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Mas isso também demonstra que em Viana temos gente com qualidade e capaz de mostrar aquilo que é o trabalho que pode ser feito pelos treinadores e pelos jogadores vianenses. Eu acredito que sim, e acho que sim. Agora, na minha opinião, só não há mais pessoas a dar o salto por falta de oportunidade. Porque existe imenso bom jogador cá em Viana, existem muitos bons treinadores que depois de todas as experiências que têm passado, eu olho e penso, este treinador com quem trabalhei tinha todas as capacidades para fazer o mesmo trabalho que fizemos, percebe? E por isso eu acho que é mesmo uma falta de oportunidade, uma falta de poder demonstrar toda essa qualidade que tem. Mas uma coisa que posso dizer é, tentem, não desistam. Há sempre esse receio, como tu tivestes quando tomaste essa decisão de ir para fora, e muitas vezes, digamos, o estar afastado, enfim, da família, dos amigos, daquilo que é o nosso dia-a-dia, muitas vezes é algo que inibe, eu diria, um bocadinho aquilo que são as decisões das pessoas, mas até pela experiência que tu tens tido, não há que ter receio às vezes de tomar essas decisões. Não há que ter receio, tem que ter todo o apoio, quer familiar, quer dos amigos, porque se não o tiver vai sofrer quase certeza. Mas sim, não tenham receio, aproveitem, gozem enquanto podem, porque a minha esposa costumava dizer, o comboio vai passando. À primeira não entras, à segunda não entras e ele depois vai deixar de passar. Exatamente. Ou seja, não se pode recusar muitas vezes essa possibilidade. É aproveitar enquanto se pode mesmo. Claro. Tens algum, digamos, espaço temporal, ou seja, assim, não, daqui a 2, 5, 10 anos quero vir embora, quero ficar em Portugal. Tens essa perspectiva ou não? Ou é mesmo ano a ano vais tomando essa decisão? É ano a ano, e todos os anos quando volto digo, este ano quero ficar em Portugal. Mas depois não é possível. Okay. Mas sim, uma questão é aquilo que a gente pensa e depois é a realidade que nós constatamos, claro, quando cá chegamos. Não há oportunidade de ficar, não posso ficar. Tenho que voltar, entre aspas. Mas não tenho um espaço temporal, claro que todos os anos quero voltar a Portugal, e se calhar era ótimo voltar a Portugal, e por uma questão familiar, por uma questão mesmo de saúde mental, porque não é fácil estar fora, sozinho, a viver vidas isoladas não, são realidades completamente diferentes, claro, não é? E em culturas diferentes. Sobretudo a questão da cultura, principalmente essa parte, tudo. Também em relação à Estónia, a Estónia é Europa, ok? Eles lutam contra o frio, eu luto contra o calor. A experiência que eu tenho, pelo aquilo que falo com o João, já falei com ele uma ou duas vezes, é que lá é o frio, sobretudo. Sim. Vocês não têm tanta questão do frio, não é? Lá é o calor, não é? Lá é o calor. A Estónia, estamos a falar de mais de 20 graus negativos. Eu lembro-me, em 2020, em fevereiro de 2020, eu fazia parte de um projeto que se chamava NF Academy, íamos fazer uns treinos já à Noruega. E em finais de fevereiro de 2020 eu vou à Noruega, estão menos 22 ou qualquer coisa. Passados uns meses, não muitos, chego à Arábia Saudita,
um dia à noite, 52 graus, 6% de umidade. Ou seja, o meu corpo em pouco espaço teve uma diferença de 70 e tal graus. Então, estamos a falar de 52 graus à noite, com 6% de umidade, em que os primeiros dias eu tinha que pôr Nivea, vaselina no nariz, gotas nos olhos, porque parecia que ficava com areia, que secava tudo. Depois há também uma ambientação, digamos, Depois, do organismo. sim, ao fim de uma semana já está totalmente adaptado. Já ando sem problemas, já não sente o calor, como agora, né? Uma pessoa chega aqui e parece que sente frio e não está frio. Agora estás de férias nesta altura, quando é que, se regressares, quando é que vais voltar ao... Finais de junho, início de julho, por aí. Portanto, é quando depois começa a nova época. Essa época, sim. Será por aí. Muito bem. Rafael Rocha, nosso convidado nesta emissão, foi um gosto ter-te aqui. Penso que deixamos aqui já algumas ideias daquilo que é viver fora, digamos, de uma realidade completamente diferente, neste caso na zona do Golfo, na Arábia e, neste caso, no Bahrein, numa altura em que estamos também a viver este período de guerra, e também esperas, naturalmente, quando lá voltares, que a guerra possa já ter terminado. Se lá voltar, espero que sim, mesmo. Aí já também vais conseguir estar de uma forma muito mais tranquila. Não, eu já estava tranquilo, mesmo em guerra, nas partes finais já estávamos tranquilos. E nós viajámos a Portugal em tempos de guerra. Exatamente. Ou seja, não havia, o espaço aéreo do Bahrein estava fechado, aeroporto fechado, nós fizemos uma viagem de 5 ou 6 horas de carro até Riad para pegar um avião para o Dubai, onde era a zona mais massacrada da guerra. Depois Dubai, Lisboa, e fizemos essa viagem para estar aqui 8 dias ou 7 dias. É sempre bom. Muito bem, muito obrigado uma vez mais. Estamos a terminar esta emissão. 2 notas apenas rapidamente. No Hóquei em Patins, volto a lembrar, sábado às 22h30, esse jogo entre o Candelária e a Juventude de Viana na Ilha do Pico, nos Açores. Atenção que vai haver uma fan zone no pavilhão José Natário, a partir das 21h30, entrada livre para os adeptos da Juventude de Viana. A Juventude de Viana pede aos adeptos que levem os cascóis, as camisolas e que façam barulho e possam acompanhar, a partir dos ecrãs gigantes do pavilhão de Viana do Castelo, neste caso do pavilhão José Natário, a transmissão do jogo entre o Candelária e a Juventude de Viana, 22h30, hora do continente. E no domingo, às 2 da tarde, também com o relato direto integrado na JCFM, teremos esse jogo entre o Vianense e o Rebordosa para a decisão da subida à Liga 3 para esta temporada 2025-2026. Terminamos esta emissão. Em meu nome, do Celso Carvalhosa, agradecendo uma vez ao Rafael Rocha a presença nesta emissão. Votos de uma boa noite, um bom fim de semana. JCFM,